Fala, piazada! E chegou a hora da segunda parte da história. Aliás, se você caiu aqui de paraquedas, este vídeo é a segunda parte de um trecho da minha história, de como começou a Piá de Negócios. Então eu vou deixar aqui o primeiro vídeo, a primeira parte, para que você possa assistir antes deste vídeo aqui. Fechado? Agora sim, bora pro vídeo! E foi aqui, nesta empresa, onde iniciou uma nova fase na minha vida. Essa empresa, com certeza, é muito importante para mim, foi muito importante para a minha história. Eu vivi muitas coisas boas aqui, mas dentre todas elas, teve uma coisa que me marcou muito, que não foi tão boa, mas foi muito importante para a minha vida, que foi uma das minhas maiores decepções. Você vai entender o porquê, e uma decisão que eu tomei foi uma das grandes decepções da minha vida, e foi nesta empresa aqui. E essa é a parte da minha vida onde eu trabalhei em uma metalúrgica. Eu lembro que nessa empresa eu entrei no acabamento e embalagem. Então eu fazia embalagem de radiadores, era uma empresa de radiadores. E eu lembro que nós fazíamos embalagem, eram radiadores pesadíssimos. Não imagine radiador de carro pequeno, imagine radiador de máquinas agrícolas, então era enormes, pesados. Era uma metalúrgica, então era muito mais barulho, era muito mais empoeirado, era muito mais pesado o trabalho, então ali eu comecei a ganhar mais resistência física. E eu gostava muito de trabalhar ali, eu me dedicava ali, trabalhava muito também, fazia muita hora extra, a empresa tinha uma produção muito grande. E foi nessa empresa que eu comecei a ter uma convivência maior com pessoas mais velhas que eu, não somente da minha família. Isso me ensinou muita coisa. Me relacionar com amizades mais velhas, né? Então eu tinha ali, sei lá, 20 anos na época que eu entrei lá, mais ou menos. E as pessoas que trabalhavam, pelo menos a grande maioria trabalhava lá, era de 40, 60 anos. E isso foi muito interessante porque eu aprendi muito com eles. Muito, muito, muito mesmo. Também, nessa empresa, eu me dedicava, trabalhava muito. E surgiu a primeira oportunidade que eu tive para ir para uma área um pouco mais administrativa. Entrei para a área de qualidade, eu virei inspetor de qualidade. Tanto que eu fiz o curso, estudei, tenho a certificação para inspetor de qualidade, trabalhei como inspetor. E eu lembro que nessa época, quando eu estava trabalhando ali, que eu já tinha a minha mesa, tinha muita parte de produção também. Qualidade é uma área muito específica, muito importante para as empresas. E eu lembro que eu comecei a ter de novo aquela vontade de ter meu negócio. Tanto que essa época da minha vida foi onde eu fiz mais coisas, eu acho, da minha vida. Mais coisas. Por quê? Queria me dedicar a crescer na qualidade, só que eu tava com a vontade de ter meu negócio próprio. Então, o que eu fazia? Eu dava aula de violão. Então, eu dava aula de violão para iniciantes. Eu vendia bombons, trabalhava nessa empresa e começou a ter a necessidade de eu começar a fazer uma faculdade. Porque como eu estava na área de qualidade, para eu poder subir para um supervisor, coordenador, até me especializar como inspetor mesmo, eu precisava de uma faculdade. Aí lá vai eu pesquisar a faculdade. O que eu quero fazer? A minha irmã é formada em administração e eu levo eles muito como exemplo, tanto meu irmão, minha irmã, meu pai, minha família. Eu falei, vou fazer administração. Só que curioso, eu tinha uma vontade muito grande, e assim, não posso falar que tinha, se duvidar eu tenho ainda, muito grande de fazer uma faculdade de psicologia. Eu fiz Enem, se eu não me engano, nesta época eu fiz mais uma prova do Enem e eu tirei uma nota boa. Eu consegui 50% em psicologia, só que eu também consegui 50% em administração. Em psicologia foi por causa da nota, a administração era um programa não governamental que eu consegui. Educa Mais Brasil, inclusive, que eu consegui 50%. A psicologia era longe, era o que eu queria, mas era longe de casa, muito longe. Então era muito difícil eu trabalhar e ir de noite pra lá. Não no sentido cansaço, não só, né? Mas era difícil chegar a tempo. A administração era próximo, tinha a ver com a área que eu estava trabalhando e ficaria mais barato. O que eu escolhi? A administração. E essa foi uma época da minha vida onde eu cansei. Eu estava cansado. Eu me sentia cansado. Foi a primeira vez que eu me sentia realmente cansado. Tanto que eu colocava na língua pó de Guaraná. Pó de Guaraná. Por quê? Eu dava aula de violão. Eu vendia bombom na empresa e vendia muito bem. Comecei a fazer a faculdade de administração. Trabalhava naquela empresa. Então eu tinha tudo isso. Só que eu não aguentava mais tudo isso. Aí foi quando eu tomei uma decisão. Apresento agora a faculdade onde eu me formei. Essa faculdade também muito importante para a minha vida, muito importante para a minha história. Essa parte aqui, essa parte da frente, onde nós chegávamos quando estávamos a pé. Tem a parte da rua de trás também, que é onde nós chegávamos quando estávamos de carro, onde está o estacionamento. Eu vinha, essa é uma época da minha vida onde eu usava muito moto, eu tinha minha moto, então eu vinha de moto para a faculdade, saía tarde da noite daqui. Então foi uma época
não vou dizer sofrida, mas onde eu aprendi muito. Eu vim de moto para economizar, principalmente, então foi muito importante. Enfim, essa faculdade, vocês vão entender o porquê que ela foi tão importante para a minha vida. E foi aqui onde eu me apaixonei também pelo segmento que eu estou hoje. E esta é a parte da minha vida que eu fui para a faculdade. Porque eu lembro dessa época que eu fui para a faculdade e eu não estava aguentando mais todas as coisas que eu estava fazendo. E eu tomei a decisão de parar com os meus negócios. Então eu parei de vender bombom. A minha tia fazia os bombom para mim, que vendia como muito fácil, porque era muito bom, um preço bom também. Eu parei com o violão. Eu parei tanto de estudar violão, porque para eu dar aula eu sempre estava aprendendo, e parei da aula, para focar na faculdade e no meu trabalho. Então, escolhi o trabalho, vou deixar um pouco de stand-by ali, minha vontade de ter meu negócio, vou trabalhar, vou juntar um dinheiro, depois eu penso no que eu faço, e eu foquei na faculdade e no trabalho. Só que nesta época do meu início de faculdade, aconteceram duas coisas da minha vida. Primeiro, na faculdade, no meu início da faculdade, começou a arder essa vontade muito mais forte de ter o meu negócio, porque eu conheci finanças na faculdade, ali que eu conheci mais, me apaixonei, finanças é minha praia, eu cheguei a esquecer um pouco da psicologia, quando eu comecei a ver a área de finanças. E eu tinha um professor de finanças que ele sempre citava um exemplo de uma lujinha. Lujinha, ele falava. Grande professor Newton. Ele citava o exemplo de lujinha. E eu, entendendo o raciocínio dele, eu começava a me imaginar com uma lojinha. Foi quando eu comecei a vender cosméticos. Sim, eu vendia cosméticos. E vendia bem. Comecei a vender cosméticos e eu tinha vontade de ter uma loja de cosméticos. Só que nessa época, logo que eu comecei, foi tudo muito rápido. Eu desisti do violão, desisti dos bombons, entrei pra faculdade, foquei no meu trabalho, tava crescendo no meu trabalho, conheci finanças, comecei a fazer cosmético, a empresa começou a falir. Eu fiquei muito triste com a minha decisão, porque parece que eu tomei a decisão errada, no sentido que eu larguei umas coisas que estavam indo bem, eu tava conseguindo alunos para violão, eu vendia muito bem os doces, tava conseguindo vender fora do ambiente de trabalho, começando a vender também para outras pessoas. E a empresa que eu decidi focar nela começou a decretar falência. Mandar pessoas embora, muitas pessoas embora. Enfim, tava indo pro buraco. Tanto que, resumindo, a empresa que tinha, 200 funcionários, não lembro agora, terminou ali com 20. Ela fez o quê? Ela deixou uma pessoa em cada área. Então eu fui um dos que ficou até o final. Eu fiquei na qualidade, tinha uma pessoa no comercial, tinha uma pessoa pintura, embalagem de produção, solda, uma pessoa, enfim, tinha uma pessoa em cada área. Então aquilo foi um banho de água fria pra mim. E o que eu pensei? Estava eu lá de novo, prestes a sair de uma empresa. O que eu pensei? Eu estava fazendo faculdade e eu não queria, eu gostava principalmente de finanças, como eu disse, eu não queria trancar essa faculdade. Não, eu comecei, eu vou até o final, eu vou me formar. Só que a empresa que eu estava trabalhando estava indo à falência. E os cosméticos, por mais que eu estava começando como eu estava começando, não ia pagar a faculdade. E outra, eu sempre tinha aquele pensamento, o dinheiro que eu ganho aqui, fica aqui. De trabalho eu gastava, guardava um pouco, mas principalmente na treino metalúrgica, mas não tanto que eu deveria guardar. Eu não focava em reinvestir esse dinheiro. Agora, dos negócios que eu tinha, os bombons. Tudo que entrava do bombom eu guardava para comprar mais bombons. Eu lembro que eu queria fazer folder de bombom. Queria fazer folder também do violão. Então, o violão, eu guardava dinheiro para comprar um violão melhor. Enfim, os negócios, eu guardava para os negócios. E como eu sabia que aquela empresa ia fechar a qualquer momento, essa foi uma das épocas mais difíceis da minha vida em questão financeira. Foi bem difícil. Porque por mais que eu tinha um dinheiro guardado, tanto de alguns dos negócios que eu fazia, por exemplo, o bombom, o violão, quanto da empresa que eu trabalhava, eu guardava. Eu sempre tive o hábito de guardar dinheiro, sempre tive. Não tinha tanto de investir, até conhecer o mercado financeiro. Mas guardar dinheiro sempre tive o hábito. Então, como eu sabia que aquilo ia acabar, e eu já tinha grandes responsabilidades, porque, primeiro, eu já tinha o meu primeiro filho nessa época, o Nicolas já tinha nascido, eu tinha faculdade que eu não queria trancar de jeito nenhum, eu tinha que me formar, tinha essa responsabilidade também, e eu falei pra mim mesmo, eu não vou deixar nada cair, por mais que essa empresa feche. Só que a empresa fechou antes do que eu imaginava. Achei que ela ia ficar até o final do ano, ela fechou em agosto. Nesse meio tempo que ela estava quase fechando, eu consegui um serviço. Na época era um bico, né? Porque eu fazia uma vez por semana. Um grande amigo da família trabalhava fazendo entrega. E ele me deu essa oportunidade de fazer entrega com eles. Então o que eu fazia? Eu trabalhava
de segunda a sexta na empresa, de noite eu ia pra faculdade e nos sábados eu ficava o dia inteiro fazendo entrega de imóveis. Quando fechou essa empresa, no momento que fechou as portas, eu peguei o meu acerto, eu guardei, comecei a trabalhar todo dia com esse nosso amigo, fazendo a entrega, o que eu tirava um dinheiro legal com ele, e eu ia tudo, guardava tudo. Pra quê? Pra manter a faculdade e as minhas obrigações. Só que foi uma época também que eu cansava muito, porque eu trabalhava de segunda a sábado fazendo entrega, muitas vezes eu chegava muito cansado na faculdade, então eu não tava conseguindo fazer direito a faculdade, porque era puxado, era bem pesado o serviço. Eu tava com meus produtos, os cosméticos, eu vendia ainda, e eu tinha minhas obrigações. E foi quando aconteceu, de novo, uma coisa que mudou a minha vida, que foi quando eu entrei no estágio. Essa é a parte da minha história profissional onde eu fui estagiário. O estágio era um programa aqui do município, que nós íamos fazer a atualização do título eleitoral de todos os eleitores do município, que era o cadastramento da biometria. Então a cidade inteira tinha que atualizar a biometria. E eu lembro bem que quando eu estava no estágio, eu tinha consciência que aquilo era temporário. Então o que eu precisava, como o TRE, o estágio, era temporário, os cosméticos era um projeto futuro e eu precisava de dinheiro, eu precisava de emprego. E como eu atendia muitas pessoas lá no estágio, o que eu fazia? Eu pedia emprego para todo mundo. Então a pessoa, quando nós estávamos fazendo o cadastro, tinha que perguntar profissão. Quando a pessoa falava, sei lá, empresário ou RH, meus olhos, falei, nossa, essa é a oportunidade. Aí eu começava a conversar, não falava assim, me dá um emprego, não. Mas, em outras palavras, era isso, eu pedia emprego. Eu começava a conversar, começava a entender, tentar sugar da pessoa onde ela trabalhava, o que ela fazia, qual era a influência, quais eram as minhas chances de ter um emprego na empresa que ela trabalhava, ou na empresa que ela era dona, ou dono, que ela me contratasse, qual era a chance que eu tinha. Eu pedi para muitas pessoas. Tanto que depois que eu consegui emprego, eu tive várias propostas de entrar em outros lugares porque ficou pendente. Mas enfim, uma dessas pessoas era a dona de uma empresa de contabilidade, a maior empresa de contabilidade aqui da região, e eu pedi e ela gostou do meu atendimento. Foi tudo muito rápido. Ela me deu a oportunidade, a minha esposa me ajudou com a entrega do currículo, foi muito rápido, e eu entrei nessa empresa, é uma empresa de contabilidade. Eu decidi sair do TRE para entrar nessa empresa, e aí foi um novo começo na minha vida. E essa é a parte da minha vida onde eu tomei uma das decisões mais difíceis e importantes da minha vida. Com a oportunidade de entrar nessa empresa de contabilidade, eu deixei o estágio. Primeiro, eu verifiquei o tanto que eu tinha trabalhado no estágio, se as horas que eu estive lá eram o suficiente para eu me formar, para entregar para a faculdade. Já tinha passado, as horas já era mais que o suficiente, fiz os trâmites corretos, assinatura, contrato, tudo certinho, entreguei na faculdade, fiz tudo nos conformes. Então isso eu tinha resolvido. E fui me aventurar nessa outra empresa, começar do zero, porque eu entrei numa área totalmente diferente, que era relacionamento. E quando eu entrei nessa empresa, e eu ainda fazia faculdade, eu tomei de novo uma decisão de focar na empresa e na faculdade, e deixar de novo de lado aquele sonho de ter o próprio negócio. Então os cosméticos eu dei uma pausa neles. Eu tinha um estoque bem grande, tinha bastante coisa, e eu fui vendendo aos poucos a preço de custo, o preço bem baixo. Tinha muita coisa que eu tinha conquistado de produto, mas eu acabei vendendo tudo, porque eu queria muito focar naquela empresa. Eu via uma oportunidade grande ali de crescer ali, e eu decidi parar. Por que eu decidi parar? Quando eu tinha ali 3 meses de empresa, eu tive uma grande oportunidade. Na faculdade, eu aprendi que eu amo números, finanças. Na verdade, sempre gostei, sempre fui bom em matemática, mas nunca na minha cabeça falei assim, não, é isso que eu gosto. E quando eu tinha 3 meses nessa empresa, eu tive a oportunidade de ir para o financeiro. Neste momento eu decidi, não, realmente, eu vou parar com os cosméticos, vou focar na faculdade e focar na empresa para crescer aqui. Um outro momento, dependendo como for lá na frente a minha vida, eu volto com a minha vontade de ter um negócio próprio, mas nunca deixei morrer. Pois bem, no financeiro, eu cresci. Eu me dediquei muito, mas muito. Passei por muita coisa boa, muita coisa ruim. Aprendi muito, errei, acertei e me dediquei. Com isso, eu passei de auxiliar, que eu entrei nessa empresa. Com o passar dos anos, ao longo de 6 anos, eu saí de lá como diretor financeiro e administrativo. Então, eu entrei como auxiliar e saí como diretor financeiro e administrativo. E nesse meio tempo de 6 anos, de eu estar crescendo na empresa, eu fui apresentado por aquilo que foi a paixão à primeira vista, que foi o mercado financeiro. Neste meio tempo, eu conheci a bolsa de valores, eu conheci a renda fixa e renda variável em geral.
E foi a paixão à primeira vista. Eu amei tudo aquilo que eu estava vendo. Por 2 motivos. Primeiro, eu tinha que, principalmente bolsa de valores, eu sempre gostei muito de estudar. E na bolsa de valores, é importante você estudar. Estudar não somente a bolsa de valores, estudar o mercado em geral, estudar a empresa, principalmente estudar a empresa que você está aportando, que você está adquirindo. E aquilo me chamava muita atenção. E outra, tinha a oportunidade de ganhar dinheiro sem fazer nada, vamos dizer assim, como muitas pessoas falam, porque dividendos, os rendimentos, ganho de capital, era quase que eu via a oportunidade de ganhar dinheiro com o próprio dinheiro. Era basicamente isso. Nos negócios que eu tinha, aquele dinheiro virava mais dinheiro, mas eu tinha que comprar o produto, vender o produto, comprava. Ali não, eu deixava o dinheiro, com o tempo ele valorizava e ele me trazia mais lucros. Óbvio, também tinha desvalorização, mas eu comecei a entender que isso fazia parte do jogo. E nisso, o que eu pensei? Nesta época, eu desenvolvi algumas características nessa empresa. Desenvolvi não, eu já tinha, só que aquilo ficou mais forte. Primeiro, ajudar as pessoas. Sempre gostei muito de ajudar. Minha família ajuda muitas pessoas. Então eu gosto muito de ensinar. Conforme eu fui crescendo nessa empresa, cada vez mais que fui adquirindo conhecimento ou tendo pessoas trabalhando comigo, eu comecei a ensinar essas pessoas. E aquilo, pra mim, era maravilhoso. Eu gostava mais de ensinar do que trabalhar. Então, uma das características gostar de ensinar. Com gostar de ensinar, gostar de ajudar as pessoas junto com o mercado financeiro, eu comecei a ver aquela oportunidade de, nossa, isso aqui pode mudar a minha vida, o mercado financeiro. E se pode mudar a minha vida, pode mudar a vida das pessoas. Então isso começou a martelar muito forte em mim. E eu nunca deixei de lado, assim, 100% o sonho de ter o meu negócio. E aquilo, conforme o tempo ia passando, ficava martelando na minha cabeça. Minha paixão pelo mercado financeiro. E eu comecei a me desenvolver, né, conforme foi passando os anos, eu fui me desenvolvendo no mercado financeiro. Fui tendo perdas, fui tendo ganhos, fui tendo acertos, fui tendo erros, bastante erros. Eu gostava cada vez mais de ensinar as pessoas, cada vez mais, tanto que eu fui procurar. Comecei o processo de virar professor, só que daí não consegui porque era muita coisa que eu estava fazendo ao mesmo tempo. A empresa que eu trabalhava muito, não crescia à toa. E também queria empreender. Nos últimos anos, nessa empresa, já estava como diretor financeiro, e isso começou a ficar muito forte, muito forte. E eu decidi, então, que eu ia montar um negócio próprio nesta área. Numa área que eu poderia passar conteúdo para as pessoas, ensinar as pessoas de alguma forma para poder ajudar na vida delas. Tinha que ser em volta de financeiro, quer seja no mercado financeiro, quer seja de finanças pessoais, finanças empresariais. Inclusive, me especializei, fiz pós-graduação em finanças empresariais e tinha que ser um negócio meu. Então, isso ficou cada vez mais forte nos últimos anos. Só que eu tinha a responsabilidade e o compromisso com a empresa que eu trabalhava. Então, tinha algumas coisas ali que eu tinha que acertar antes de sair. E foi que eu comecei a trabalhar nesse sentido, em deixar o lugar preparado para que eu possa sair. Porque eu me importava muito com as pessoas que estavam ali. Então, eu não queria deixá-las na mão. Por mais que eu sei que eu ia sair, então 100% não ia ficar, mas se eu saísse, elas iam tocar muito melhor do que eu comigo ali. E foi quando eu percebi que eu queria demais ter meu negócio próprio. A minha vida já estava um pouquinho mais estável. Eu já tinha um conhecimento um pouquinho maior, né? Tem muito que sabe que conhecer ainda, mas eu já tinha um conhecimento maior em finanças, em mercado financeiro. Queria empreender. Aonde eu estava, as pessoas já estavam mais preparadas, então eu falei assim, bom, agora é o momento. E aí decidi, mais uma vez na minha vida, começar uma nova etapa. A etapa que eu sempre quis, na verdade, meu projeto de vida. Que foi aí que nasceu o grupo PA de Negócios. E essa é uma parte muito importante da minha vida, onde finalmente eu encontrei o projeto da minha vida. Antes de começar a PA de Negócios, na verdade nem tinha esse nome, eu comecei a analisar, a pensar em tudo que eu vivi até então, principalmente na área de negócios. E eu não citei tudo que eu fiz. Eu também cheguei a vender pipoca, cheguei a vender mousse, e todas as coisas que eu fazia, desde lá da estopa, acho que eu posso falar assim, desde lá da estopa, eu nunca tratei como renda extra. Eu sempre tratei como um negócio, um possível negócio. E todos eles estavam dando certo. Quando estava dando certo, por algum motivo na vida, eu pulava do barco. Então, quando eu saí da empresa e decidi realmente tocar o negócio, eu parei e pensei, bom, agora eu vou ver as minhas características, o que faz mais sentido, primeiro para mim, para que eu crie, esse é o projeto da minha vida. E por isso que eu falo, realmente é o projeto da minha vida, porque eu sentei, pensei e cheguei numa conclusão. Poxa, que nem eu já comentei, eu gosto muito de ensinar as pessoas, de verdade, eu gosto muito de passar conhecimento, tudo que eu sei. Eu gosto de estudar e passar, vivenciar e passar. Gosto muito de ajudar e ensinar as pessoas. Sou apaixonado pelo mercado financeiro, por finanças em geral, pessoal, empresarial, investimentos,
no mercado financeiro em geral. E quero ter o meu negócio. E aí pronto, encontrei o meu projeto de vida. E qual que é o propósito? Qual que é o meu principal objetivo com esse projeto? É passar o meu conhecimento para as pessoas, para o maior número de pessoas, para que elas tenham a possibilidade também de investir melhor seu dinheiro, de cuidar um pouquinho mais da sua vida, para que no futuro ela tenha uma vida melhor. Para que no futuro as preocupações que muitas pessoas têm hoje e que não vivem tão bem, não aconteça também com essas pessoas. Para que juntos, tanto nós aqui da PA de Negócios, quanto essas pessoas que eu posso ajudar de alguma forma, para que nós possamos chegar juntos a uma independência financeira, para que nós possamos ter um futuro melhor. É isso que eu busco nesse propósito. Claro que vai ter muito trabalho até lá, tem o meu trabalho daqui também, é uma empresa, tem que dar lucros, como qualquer empresa, mas esse é o grande propósito. Ponto. A partir daí, vamos começar então a empresa, que vai se chamar... não sei, precisávamos de um nome. E eu ficava tentando, eu mandava pra minha esposa. E nós discutíamos, e não dava. Foi até que minha esposa falou, PA de Negócios. Eu falei, olha só, não é que legal? PA. Inclusive, no finalzinho desse vídeo eu vou explicar o que é PA, se você não sabe, depende da região que você está. Acho que não é comum essa palavra PA. E negócios porque, nossa, eu fiz muitos negócios. Não vou falar pequenos, eu fiz muitos grandes negócios na minha vida. E sempre gostei muito de negócios, sabe? De falar sobre negócios, de fazer. Tudo pra mim vai dar certo. Tudo é um negócio. Toda renda extra pode virar um negócio. Então, gosto muito de negócios. E PA, porque... eu vou explicar mais tarde. E essa parte mais recente da minha vida é o grande desafio. Agora, com a PA de Negócios, com o grupo PA de Negócios já em andamento, eu estou me sentindo realizado. Era muito o que eu queria. Nunca me senti assim em toda a minha vida. No sentido profissional, claro. Tô gostando muito. É um desafio gigantesco. Tô aprendendo muito. Errando muito. Conversando muito. Assim, conhecendo muitas pessoas. É muito legal o feedback que eu tenho das pessoas. Eu tenho cada vez mais certeza que eu tô no caminho certo, que eu tô fazendo o certo, que eu tomei a melhor decisão quando eu tenho feedback das pessoas que eu consegui ajudar com alguma coisa, ou quando elas têm alguma dúvida que eu posso ajudar, quando eu aprendo uma coisa nova, enfim. É um desafio gigantesco. A minha rotina, a minha vida mudou muito da água pro vinho, porque esse é um negócio que eu mergulhei de cabeça mesmo, não tô fazendo paralelo, claro que eu tenho negócios nos bastidores também, claro, tanto que PA de Negócios. Inclusive, projetos que eu tinha no papel por muitos anos, agora estão criando vida, estão saindo do papel. Então, a PA de Negócios não é só o canal, tem coisas nos bastidores acontecendo. E isso tem me deixado muito feliz, né? E principalmente o fato de eu ter vários feedbacks, mesmo agora no começo, eu ter vários feedbacks, tanto positivos quanto construtivos, tem me alegrado demais, muito mesmo, e tem me dado a maior certeza que eu realmente tomei a decisão correta. E eu posso afirmar com certeza, de coração, isso aqui é só o começo, nós estamos apenas começando, tem muita coisa para acontecer, eu tenho muito que aprender, tenho muito que passar para vocês, sim, sabe? Tô gostando muito disso aqui. E eu tenho certeza que juntos, tanto nós aqui, quanto você aí, vamos ser um dos maiores canais de finanças desse país. Nós vamos ajudar cada vez mais pessoas, vamos trazer cada vez mais pessoas a poder, resumindo, a poder chegar numa liberdade financeira, uma independência financeira. E agora a parte da minha vida, ou melhor, a parte do vídeo onde eu estou mais ofegante. Como prometido, vamos explicar o que é PA. Só antes, conversar um pouquinho contigo, realmente estou ofegante, acho que falar da minha vida, assim, de uma partezinha da minha vida, principalmente parte profissional, tudo que eu passei profissionalmente falando, até chegar a esse momento. Te deixo um dever de casa, para você fazer isso também. Não tô falando que precisa gravar um vídeo, nada disso, mas olhe tudo da sua trajetória, tudo que você passou, pense, lembre onde você tá, onde você chegou, independente da sua idade. Foi uma terapia não, mas uma atividade muito legal, muito bacana, que em alguns momentos, confesso que tive que dar umas pausas no vídeo para eu me recompor, porque chega a emocionar, tanto que você começa a pensar, passar muitas coisas na vida. E quando eu falo que foi um desafio muito grande mesmo, porque por mais que ao longo dos anos você vai se estruturando melhor, hoje eu tenho uma estrutura já muito melhor, graças a Deus, do que eu tinha lá atrás, mas tem as minhas obrigações, e a PA de Negócio não deixa de ser um negócio. Então, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? É um desafio muito grande. Eu tenho minhas obrigações, tenho família, tenho filhos
Quem me acompanha no Instagram conhece meus filhos, sabe? Conhece minha família, né? Sou casado, então tem bastante coisa. Inclusive, me segue lá no Instagram, eu.wellingtonleite. Me segue lá. Vamos estar no dia a dia um pouco mais próximo. Me segue lá no Instagram. E é isso, assim, sabe? Faça essa terapia de olhar pra trás, ver tudo que você passou. Faça isso. Vai te trazer respostas para muitos porquês. Tenho certeza disso. O que é piá? Piá nada mais é que uma expressão regional, da onde eu moro, muito forte aqui, região metropolitana de Curitiba, onde eu moro, mas acredito que muito forte também no Paraná inteiro. Piá é a mesma coisa que menino, guri, moleque. Aqui não se fala daí moleque, oi moleque, daí cara. Também fala, mas não é o comum. Daí cara, daí mano, fala mano, oi mano, não é. Daí piá, aí piá, fala piá. É tudo piá. E piá é tão forte, é uma expressão tão forte, que às vezes não serve só pra menino. Às vezes tá conversando com menina, com mulher, por uma reação de alguma notícia, de alguma conversa, fala, putz, piá. Ah, piá. Às vezes você fala, daí piazada, tem menina no meio. Então é uma expressão fortíssima mesmo, que a primeiro momento é pra falar piá, é a mesma coisa que menino, só que é uma expressão tão forte que falamos em geral. Como piá, eu falo muito piá. Fala piá, daí piá. Tudo certo, piá? Eu falo muito essa expressão. E sobre vários negócios que eu fiz ao longo da minha vida, que eu tenho, que algumas coisas que eu falei tá sendo do projeto, sendo do papel, ficou piá de negócios. Minha esposa deu essa ideia. Acho que casou legal, gostei. E a partir dessa expressão, de toda essa minha vivência, nasceu a piá de negócios. Foi difícil de fazer esse vídeo, hein? Foi difícil. Eu sou uma pessoa muito emotiva, sou uma pessoa muito intensa, que eu vivo muito as coisas. Por isso que eu falo, eu gosto do risco, gosto de aprender, gosto de errar, gosto de entender. Sou uma pessoa que eu viajo nas coisas, né? Eu vivo elas. Então foi um vídeo difícil, que lembra um pouco da minha história. Exatamente hoje é dia que eu estou soltando esse vídeo, é dia 11 de agosto. Eu fiz esse vídeo com a intenção também de quase que um presente para mim mesmo. 11 de agosto é o meu aniversário, onde eu estou fazendo 30 anos de idade, né? Toda essa minha trajetória, até que completa-se 30 anos de idade. Então se você ficou até este momento do vídeo, comenta aqui embaixo. Hashtag parabéns 30. Vai! Hashtag parabéns 30. Só para as pessoas que não ficaram até o final do vídeo, ficar, o que aconteceu? Tá bom? 11 de agosto é meu aniversário. Sou leonino, sou sim, gosto de ser. As pessoas falam que leonino é aquele signo, né? Mas enfim, acho que é bobeira. Só porque é o melhor signo, as pessoas ficam falando. Não, brincadeiras à parte, que tá na hora de fechar o vídeo. Mas vamos lá. Comenta aqui embaixo então. Um pouco dessa história, se você quiser, fica à vontade. O que você achou da minha história. Deixa aquele curtir, se inscreve no canal. Vamos juntos fazer todo esse projeto chegar a um patamar enorme, com o tempo, com certeza. Comenta aqui, hashtag parabéns 30. Eu vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo, muito obrigado pela companhia, te agradeço de coração por estar junto comigo nesse vídeo, um vídeo muito importante pra mim. Eu fico por aqui, hein, te vejo no próximo vídeo e tchau! Fala, piazada, e chegamos na parte 2 da minha história. Não, vamos de novo. Fala, piazada, chegamos na parte 2 da minha história. Não me dê essa travada. Você quer eu assim no teu canal do YouTube? Ué, não era descontraído o vlog? Tô trabalhando.